Então, meu nome é Magna Maria de Carvalho, sou gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. E hoje o assunto que nós vamos abordar é a nova gripe chamada de influenza A H1N1. Então, o que é essa gripe? Então, a gripe ela é uma doença respiratória, transmitida de pessoa a pessoa, altamente contagiante, e ela é transmitida através da tosse, do espirro, do contato com uma pessoa doente ou do contato da pessoa com uma superfície contaminada com o vírus. Então, ela é uma doença facilmente transmitida de pessoa a pessoa. Os sintomas da influenza A são os mesmos sintomas da gripe comum e parece com várias outras doenças. Então, que é febre alta, pelo menos acima de 38 graus, dor de cabeça, tosse, e pode ter outros sintomas, como dor nas articulações, mal-estar generalizado, dificuldade respiratória, enfim, sintomas parecidos com o de uma gripe comum. Não existe um tratamento específico, porque esse vírus é um vírus novo, mas existem alguns medicamentos que a gente chama de antivirais que têm sido usados de forma satisfatória, ou seja, eles têm trazido resultados positivos, ou seja, têm acelerado a cura e também ajuda a evitar a proliferação da doença para as outras pessoas. Esses medicamentos, eles estão disponíveis no SUS, mas eles devem ser usados estritamente sob orientação médica. A automedicação pode se tornar um risco maior do que, às vezes, o fato de não usar a medicação. Prevenção total ela não existe, porque para isso a gente teria que ter uma vacina. Ainda não foi desenvolvida uma vacina específica contra esse novo subtipo de vírus. Esperamos que até no máximo dentro de 6 meses essa vacina já tenha sido desenvolvida e possa ser usada na população. Mas por enquanto existem alguns cuidados que as pessoas podem tomar para tentar evitar ao máximo a transmissão. Então são alguns cuidados gerais para prevenir qualquer outra doença respiratória, porque a doença se transmite de forma respiratória. Então, são alguns cuidados que a gente até chama de etiqueta respiratória, o que é evitar sempre que tocar a boca, nariz ou tocar qualquer superfície na rua, enfim, sempre lavar as mãos com água e sabão. Sempre quando for tossir ou espirrar, utilizar um lenço, de preferência descartável, e depois sempre lavar as mãos. Evitar ficar em locais onde tenham grandes aglomerados de pessoas, principalmente no momento onde sabidamente a doença está sendo transmitida. Principalmente crianças. As crianças, elas têm um organismo mais frágil, por isso elas têm uma maior facilidade de adoecer. Então, principalmente as crianças, no momento onde se sabe que está havendo uma transmissão dessa doença num determinado local, procurar evitar, levar as crianças e também os adultos para locais onde tenha grandes aglomerados de pessoas. Evitar também, óbvio, ficar perto de pessoa que você sabe, tem certeza que ela está doente. Nesse caso, o isolamento também é importante. Em casa, procurar manter um ambiente onde entra a luz solar e um ambiente arejado. Nessa época do ano, onde se aproxima meses frios e secos, aumenta a facilidade de transmissão de doenças, porque as pessoas permanecem em casa em ambientes fechados, principalmente se houver muitas pessoas nesse ambiente. Então, procurar ficar sempre num ambiente limpo, com presença de luz solar e arejado. Bom, nesse momento ainda não foi recomendado o uso de máscaras para sair na rua, assim como a gente tem visto no México. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus, pelo menos aqui em Goiás até o momento, ele ainda não está circulando. E mesmo nos outros estados onde já foi detectado casos da doença, esses casos têm sido restritos aos contatos das pessoas que vêm de outros países. Então, por enquanto, não há este tipo de recomendação, não há necessidade de sair com máscara na rua.
Obviamente que é claro que tem situações especiais, que comumente a gente vê pessoas que têm algum comprometimento no seu sistema imunológico, está com uma baixa imunidade. Às vezes elas saem à rua de máscara para se proteger não só dessa, mas de qualquer outra doença, inclusive da gripe comum. Bom, é importante a gente lembrar que essa nova gripe é causada por um vírus novo, que ainda não tem circulando no nosso meio. Essa vacina do idoso, ela é feita todos os anos, é feita alguma modificação, levando em conta os vírus que estão circulando aí no nosso hemisfério. Ou seja, a vacina que é feita no idoso, ela não tem ainda componentes desse vírus específico, então ela não traria uma proteção específica contra esse vírus. Agora, é claro, além desse, nós temos também a influenza que a gente chama de influenza sazonal, que é a gripe comum, que no caso do idoso, ela pode trazer complicações importantes. Então, para o idoso ela é importante porque ela vai proteger contra o tipo comum da gripe, não contra esse específico. Como eu disse, uma vacina específica para o vírus H1N1, ela ainda está sendo desenvolvida. Outra pergunta comum, a carne de porco. As pessoas podem se contaminar com o vírus H1N1 através da ingestão da carne de porco? Não. O vírus ele morre facilmente a altas temperaturas. Num cozimento normal da carne, a temperatura chega a 70 graus, ou ultrapassa 70 graus. Então, a essa temperatura, o vírus morre facilmente. Então, não há perigo de contaminação pela ingestão da carne de porco. Então, como eu disse, a prevenção, existe uma prevenção parcial. A prevenção total, ela não existe só quando a gente tiver vacina. Mas na iminência de uma pandemia, ou caso tenhamos a circulação do vírus no nosso meio, esses cuidados que eu citei, com certeza eles vão ajudar a amenizar a situação. Ou seja, quem tomar esses cuidados que nós citamos, com certeza vai estar minimizando o risco de pegar aí essa gripe. Bom, meu nome é Magna Maria de Carvalho, gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, e essas são as dicas sobre a influenza A.